Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Nossa página aqui, Assunto em Análise. Inclusive, já de início, quero convidar você para que você curta a nossa página lá no YouTube, tá? youtube.com/Assunto em Análise. Nós estamos aqui no Instagram, estamos também no YouTube e também estamos no Telegram, tá? O @Assunto em Análise. Aqui no Instagram, @Assunto em Análise, no YouTube também, @Assunto em Análise e no Telegram também, Assunto em Análise, tá bom? Precisamos que vocês curtam a nossa página, principalmente no YouTube, tá bom? Porque a gente tem que ter um mínimo de inscritos para que a gente possa fazer também lives no YouTube, tá? Por enquanto a gente só consegue fazer live aqui no Instagram, e aí a gente pega o vídeo que a gente grava aqui, né, ao vivo, e coloca no YouTube e no Telegram, bom? Bom, nós tivemos aí, durante a Semana Santa, tivemos um especial, né? Fizemos aí toda a semana falando sobre os 7 últimos dias de Jesus aqui na Terra, né? Pelo menos em carne e osso, né? Hoje nós sabemos que Ele está em espírito com todos nós, porque Ele nos prometeu isso. E nós tivemos aí, eu creio que muita gente aprendeu muita coisa que não sabia, né? E também nós aprendemos que toda vez que a gente estuda a Palavra de Deus, a gente abre a Palavra de Deus, a gente aprende muita coisa, tá? Não é só quem nos ouve, é quem abre também para passar para os outros também aprende, tá? Hoje nós vamos falar sobre outro assunto, tá? Hoje nós vamos falar o assunto, vamos abrir 1 João, capítulo 2, verso 16, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, tá? O livro de 1 João está quase no finalzinho da Bíblia, tá? Tem 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e depois Apocalipse. Então seria aí, Apocalipse o último, Judas o penúltimo, 3ª João o antepenúltimo, aí tem 2ª e 1ª João. Então quase lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. Eu vou ler aqui a versão que a maioria das Bíblias tem, tá? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Muito bem. Procurei outras traduções sobre essa palavra. Achei essa palavra muito complicada. Concupiscência. Nunca ouvi falar concupiscência. Eu tenho certeza que você também nunca ouviu falar, né? O que é que significa concupiscência? Olha só, outras traduções. Eu tenho aqui outras traduções. E eu vou falar com vocês aqui outras traduções desta palavra, tá? Olha só, desejo, tá bom? Tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Isso é uma outra tradução, que é Almeida, século 21. Vamos ver aqui uma outra tradução, Almeida recebida. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação da vida não é do Pai, mas do mundo. Então já achamos duas palavras aí, desejo e cobiça. Vamos ver aqui uma outra tradução aqui. Vamos procurar aqui uma outra tradução aqui. Essa aqui já falei sobre cobiça, né? Vamos ver aqui uma outra tradução que eu também já tinha achado, já tinha encontrado aqui. Porque tudo que há no mundo, o mau desejo da carne, o mau desejo dos olhos e a vanglória da vida não é do Pai, mas do mundo. Então aí agora, concupiscência virou mau desejo, né? Temos aqui, deixa eu ver aqui, cobiça já falei, né? Mau desejo também, mas tem mais uma palavra aqui que eu sei que tem. Deixa eu achar aqui. Baixas paixões da carne, já falei, desejos, né? Cobiça, desejo. Deixa eu achar aqui. Eu também achei a palavra lascívia. Só que agora eu não estou achando ela aqui, não. Mas eu achei também a palavra lascívia. Aqui, ó, achei. Tudo que está no mundo, a lascívia da carne, a lascívia dos olhos e a soberba da vida, essas coisas não vêm do Pai, mas são do próprio mundo. Então, vemos aqui a tradução da palavra concupiscência. Eu acho que a tradução mais correta aí, que seria mais entendimento, seria cobiça. Cobiçar. O que é cobiçar? Desejar o que não é seu. Desejar o que não é para você. Isso chama cobiça.
tá? Então nós vemos aqui o que o apóstolo João está aconselhando aqui. O que ele está aconselhando? Tudo que há no mundo, né? Aí ele fala, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. Então, ou seja, o cristão ou a pessoa que é crente, que é a pessoa que acredita em Deus, ou a pessoa que quer seguir os caminhos de Deus, não pode ser uma pessoa que tenha cobiça. Tá? Principalmente cobiçar o que não é seu. E cobiçar o que não é para você. Eu vou falar para você por que eu estou falando isso. Cobiçar o que é para você. Por que eu estou falando isso aqui? Hoje nós vamos ver aqui a história de um homem. Tá? A história de um homem. E eu vou falar aqui os versos que falam a história desse homem. E é uma história que também vai por toda a Bíblia. Tá? A Bíblia toda lembra desse homem. E nós vamos falar sobre ele aqui, eu vou contar a história deste homem todinha, para vocês verem o que acontece quando nós cobiçamos o que não é nosso, ou quando nós cobiçamos o que não é para nós. Eu acho que o caso dele aqui seria cobiçar o que não era para ele. Ele cobiçou uma coisa que não era para ele. E vocês vão ver aqui o que aconteceu, tá? Então, a maioria dos textos estão no primeiro livro da Bíblia. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A história desse homem todinha está lá. Tá? E aí vai reverberando por toda a Bíblia e vocês vão ver como é que esse fato aí aconteceu. Tá? Nós vamos começar a primeira menção a este homem está em Gênesis capítulo 11, verso 27. Tá? Abra sua Bíblia, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Não tem erro, primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, verso 27. Está escrito o seguinte: estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. É justamente este homem, cujo nome só tem duas letrinhas, é que nós vamos conversar hoje. Ló. Nós vamos analisar a vida deste homem. Ló. Tá? Nós vamos deixar a Bíblia para a Bíblia contar quem era Ló. Tá? Então nós vamos agora no mesmo capítulo 11, o verso 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. O que aconteceu aqui? Ló, ele era sobrinho de Abrão. Até então o nome dele é Abrão, mas nós sabemos que depois ele vai se tornar Abraão, tá? O pai das nações semitas, né? Do pai dos judeus, pai dos muçulmanos, né? Todos os judeus, os muçulmanos, os cristãos veneram esse homem, né? Este homem é considerado por todas essas religiões aí monoteístas como o pai da fé, tá? Eu não vou contar a história de Abraão hoje, mas mais pra frente eu vou contar a história de Abraão. Mas nós vemos o seguinte, que Ló era sobrinho de Abraão, certo? E eles habitavam ou nasceram em Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus, ela se situa onde hoje é o Iraque. Tá? Ur situava ao sul de Bagdá e eles viviam lá, e lá que eles nasceram, e até de início eles viveram lá. E aqui está falando o seguinte, que eles saíram de lá e foram para Arã. Tá? Arã fica ao norte do Iraque, talvez na parte ali já da Síria, tá? Não se sabe exatamente onde é, mas naquela região da Síria divisa com o Iraque, tá? E aí fala que eles foram até Arã e habitaram lá. Muito bem. Então, o que acontece? Lá em Arã, né, a história de Abraão nos conta que Deus chamou Abraão e falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí, nós vemos aí Gênesis capítulo 12, verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então aí Abraão saiu de Arã e Ló com ele, sobrinho dele, tá? E eles foram para a terra de Canaã, tá? O verso 5 diz o seguinte, Abraão levou consigo, Gênesis 12, verso 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Então foram para a terra de Canaã, Ló com Abraão, né, sempre juntos ali.
Gênesis capítulo 13, verso 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Olha só, lá no caso, lá em Gênesis 12, conta a história que Abraão foi para o Egito por causa da fome, e aí quando ele voltou, Ló com ele. Ló foi para o Egito com ele, Ló voltou com ele. Então Ló sempre andava com Abraão, seu tio. Verso 5, Gênesis 13, verso 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gados e tendas. Aí verso 7. Pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e perizeus habitavam na terra. Olha só, o que aconteceu? Como eles tinham muito gado, começou uma contenda entre os funcionários de um com os funcionários de outro, para vocês entenderem. Houve uma briga ali, estava havendo uma briga entre esses funcionários aí de Ló e de Abraão. Eram muito ricos, né? Mas estava havendo desentendimento dos funcionários de um com os funcionários de outro. Eu li o verso 7, né? Verso 8. Disse, pois, Abraão, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te a parte de mim. Então, o que ele falou aqui? O que Abraão falou com ele? Olha, nós não podemos continuar juntos. Por que nós não podemos continuar juntos? Porque os nossos funcionários estão brigando. Tá? Os funcionários estão brigando demais, então a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que se separar. Né? Então, aqui o verso 6 está dizendo aí, ó. Mas a região acabou tornando-se pequena para os dois, porque tinham tantos bens que não havia sustento para ambos. É por isso que tinha essas brigas entre os funcionários aí deles. E aí Abraão falou com ele, não está diante de ti toda a terra? Vamos separar. Se você escolher as terras do lado esquerdo, eu irei para as terras do lado direito. Se escolher as terras do lado direito, eu irei para o lado esquerdo. Então, Ló então observou, aí o verso 10, Gênesis 13, verso 10. Jó então observou com atenção a bela planície do Jordão, toda ela irrigada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia o próprio jardim do Senhor. Era comparável à terra do Egito, como quem vai para Zoar. Olha só, é aqui que eu quero chegar no ponto. O primeiro verso que nós falamos hoje é o quê? Cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. E eu andei procurando algumas traduções sobre Gênesis, esse verso, Gênesis, capítulo 13, verso 10. E a maioria fala, levantou os olhos, ergueu os olhos, né? Ló olhou, levantou Ló os olhos. Então nós vemos aqui o quê? Que Ló levantou os olhos. Mas eu achei uma tradução interessante sobre isso, sobre essa passagem. E é a tradução Nova Versão Transformadora. Ela fala o seguinte, Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A terra toda era irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então o que Ló fez? Ele cobiçou, olhou muito, olho gordo. Sabe aquela expressão olho gordo? É o que aconteceu com Ló aqui. Ló olhou para as planícies de Sinear, a terra aqui que fala o Vale do Jordão, até Zoar, né? Na verdade chama Vale de Sitim, ou Sidim, Vale de Sidim. E ele olhou e viu, que lugar lindo, maravilhoso, eu vou para lá. Ló cobiçou uma coisa que não era para ele. E vocês vão ver por que eu estou falando isso. Olha só. Depois que aconteceu isso aí, Ló olhou, né? E aí o verso 11 diz o seguinte, ó. O verso 11. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Ó, por que eu falei que Ló cobiçou uma coisa que não era para ele? Cobiça dos olhos. Não foi o que o apóstolo João falou? Que a cobiça dos olhos não é de Deus, é do mundo? Olha por quê. Verso 13. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Então olha para você ver. Olha para você ver o que está falando aqui. Outras traduções. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E isso já era no tempo de Ló. Já era no tempo que Ló foi para lá. Ló foi para um lugar que não era para ele.
Ló foi para um lugar que não comportava a crença dele. Ló foi para um lugar que não era para ele ir. É por isso que eu citei o primeiro verso. A cobiça dos olhos. Então Ló o quê? Olho gordo. Oh, o cara é gordo demais. E foi. Mas a Bíblia já disse que nessa época que Ló foi para lá, Sodoma já era mal. E os homens lá eram grandes pecadores diante do Senhor. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que Ló tomou uma decisão baseada no seu olho, na sua cobiça. Eu quero ir para um lugar bom. Ele foi. E ele foi. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Houve uma guerra. De cidades contra cidades. E entre as cidades estava ali Sodoma. Sodoma era uma das cidades que estava guerreando. Porém, Sodoma perdeu a guerra. E o que aconteceu? Os habitantes das outras cidades foram lá em Sodoma e pilharam, roubaram a cidade e levaram todo mundo de lá preso como escravo. E Ló era um deles e foi levado preso. Certo? Isso está no capítulo 14 de Gênesis. Eu não vou me demorar nisso aqui. O que acontece é o seguinte, é que quando Abraão ficou sabendo o que aconteceu, Abraão juntou seus homens e foi atrás desses habitantes dessas cidades que tiraram as pessoas de lá e conseguiu recuperar Ló e pegou Ló e trouxe Ló com tudo que ele tinha. O que eu quero falar com vocês aqui? Aqui nós vemos o seguinte, o Deus amoroso dando uma chance para Ló. Pela primeira vez, Deus tirou Ló de Sodoma. Deus usou uma guerra para que Ló pudesse sair de Sodoma e não ficar lá. Porque lá não era lugar para cristão. Lá não era lugar para ele ficar. Então Deus fez o quê? Deus tirou Ló de lá usando a mão de dos inimigos de Sodoma para tirar ele de lá. A Bíblia não fala se Ló foi ferido. Parece que ele não foi ferido. Certo? Mas Abraão foi lá, tirou Ló daqueles homens e trouxe Ló. O que Ló devia ter feito? Talvez devia continuar com Abraão ou talvez devesse ir para mais longe. E nessa pilhagem aqui, Ló, eles saquearam lá em Sodoma, o verso 11, Gênesis 14, verso 11, os invasores vitoriosos saquearam Sodoma, partiram para casa levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma e tudo que ele possuía. Então o que aconteceu aqui? Ele levou, aqui fala assim, verso 14, quando Abraão soube que seu sobrinho Ló tinha sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiu o exército que levou Ló até alcançá-los em uma cidade. E onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército fugiu, mas Abraão perseguiu ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, e todos os seus bens, e as mulheres e os outros prisioneiros. Então o que aconteceu aqui? Abraão foi lá, salvou Ló daquele povo, Tudo bem. O que Ló fez? Voltou para Sodoma. Olha para você ver. Ló ignorou ali o sinal que Deus estava dando para ele de tirar ele daquele lugar. E ele voltou, infelizmente, para Sodoma. Isso está aí no capítulo 14. E aí o que acontece? Já no capítulo 18 de Gênesis, nós vemos 3 visitantes diante de Abraão. 3 visitantes. Os visitantes dão a notícia para Abraão. Vamos destruir Sodoma e todo mundo que mora lá. Vamos destruir Sodoma e todo mundo que mora lá. E Abraão logo lembrou de quem? Seu sobrinho. Ló estava lá. Então Abraão começa a orar por Ló. Ele começa a interceder por Ló. Olha, peraí, mas se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir? Não vou destruir por causa dos 50. E se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10? Não vou destruir por causa dos 10. E aí, 2 daqueles visitantes vão para Sodoma. 2 vão para Sodoma. E aí nós vamos ler o relato. Gênesis capítulo 19, verso 1, a partir do verso 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma e Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los,
deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham para minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Por que Ló fez isso? Ló ficava na entrada da cidade olhando quem chegava de visita. Por quê? Porque os habitantes de Sodoma costumavam abusar de visitantes. Eles abusavam entre eles. Então eles queriam abusar. Eles gostavam de abusar dos visitantes. Então Ló já ficava na porta da cidade para proteger os visitantes. Porque Ló não tinha a cabeça do povo de Sodoma. E aí o que Ló fez? Não fiquem aí, vão para minha casa. Eles não, vamos passar a noite aqui. Porque os anjos também estavam querendo mostrar, eles estavam querendo ver os próprios olhos, que eles já sabiam, mas eles queriam dar mais uma chance para aquele povo. Mas Ló falou assim, não, vamos para minha casa. E aí os anjos foram, aqueles homens visitantes ali, resolveram ir com Ló. E foram. Quando eles já estavam em casa, né? O verso 4. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa de Ló. E gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os para fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha o que eles queriam fazer. Queriam estuprar aqueles visitantes. Queriam estuprar aqueles visitantes. Até então Ló não sabia quem eram aqueles visitantes. Ló não sabia. Eles queriam estuprar aqueles visitantes. E aí, verso 5, gritaram para Ló. Não, já lemos esse. Verso 6, Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta da descida. Então, ou seja, Ló saiu e fechou a porta, trancou a porta para que eles não invadissem. E aí Ló falou com eles, meus irmãos, não cometam tamanha maldade. Escutem-me, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Naquele tempo, os hóspedes eram muito importantes, né? Então, o que acontece aqui? Ló preferia dar suas filhas para serem estupradas do que estuprar aqueles hóspedes. Eu não sei por que Ló fez isso. Eu não sei por quê. Não vou entrar nesse detalhe. Mas também eu acho que isso aí pode ser, talvez, a própria infecção de Sodoma. Porque lá em Sodoma, era pai com filha, mãe com filho, irmãos, tá? Eram parentes, era como é que fala? Era uma coisa absurda a respeito de sexo. Era como se fosse a Grécia, tá? Era uma balbúrdia, era uma coisa muito bagunçada mesmo, né? E aqui, o que aconteceu aqui? Ló queria proteger os seus hóspedes e queria dar as filhas dele para aqueles homens abusar. E aí o que eles homens falaram? Verso 9. Saia da frente! Esse sujeito é um estrangeiro, se mudou para nossa cidade, agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas piores do que os seus hóspedes. E partiram para cima de Ló tentando arrombar a porta. Ou seja, queriam já estuprar Ló agora. Né? Não era só você, não. Querem pegar você também. Interessante que eles não quiseram as mulheres. Eles queriam os homens. Né? É por isso que no dicionário, quando se procura a palavra sodomia, se acha a questão de homossexualidade. Né? Coito anal. Né? Então, ou seja, lá fala de sexo, né, de pessoas do mesmo sexo. Tá? Mas isso está no dicionário. Não vou entrar nesse detalhe aqui, não vou falar sobre isso. Tá? Mas o que aconteceu aqui? Queriam fazer mal a Ló e aos visitantes. Ok? Muito bem. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro de casa e trancaram a porta. Foi nessa hora que Ló viu que aqueles visitantes não eram homens comuns. Não eram visitantes comuns. Ló, nesse momento, ele viu que aqueles homens eram seres divinos. E aí, eles falam para ele, o verso 12, verso 11. Depois cegaram todos os homens jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Então, ou seja, os anjos cegaram todo mundo que estava lá fora. Agora, olha só que coisa absurda. Lá não tinha só velhos, lá tinha, olha pra você ver que está falando, jovens e velhos. Tinha gente de todas as idades lá fora querendo invadir a casa, entendeu? Para cometer perversidades sexuais. É um absurdo, mas era o que estava acontecendo lá. Agora, quando Ló foi para Sodoma, ele sabia que essa cidade fazia isso. Mas e o olho gordo dele? Né? A cidade é bonita,
cidade é bonita. Isso aí é só um detalhe. Mas é um detalhe que vai lhe custar muito caro. E vocês vão ver por quê. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire todos daqui, genros, filhas, filhos ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos das suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Olha só. Alguns escritores, alguns comentaristas bíblicos dizem que Ló não tinha só essas 2 filhas. Ele tinha outros filhos. E esses filhos já tinham se casado. Tinha filhos, né, homens e outros, né? Então eles já tinham se casado, então não morava com ele. Com ele só moravam essas 2 filhas que ainda eram solteiras e virgens. Então parece que Ló também tentou chamar esses filhos dele e eles não foram. Repare como o anjo fala: tem outros parentes na cidade? Tire todos daqui. E aí eles começam a mencionar genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente. Então, ou seja, tudo indica que Ló tinha outros parentes. Tá? Tem comentaristas bíblicos que acreditam que Ló tinha outros parentes. Então aqui Ló começa a perder a sua família. Certo? E olha só, no verso 15, no dia seguinte ao amanhecer os anjos insistiram: rápido, tome tua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Então isso significa o quê? Que parece que Ló tinha outros filhos que não estavam ali. Outros filhos que não quiseram ouvi-lo. Outros filhos que quando ele chamou, não quis ouvi-los. Isso vem nos mostrando o quão importante é nós pais, você ainda não é pai, ou se você já é pai, o quão importante é nós tomarmos decisões corretas. Porque as decisões que a gente toma afetam os nossos filhos. A decisão de Ló de ir para um lugar onde não era para ele ir, já começou a afetar a sua família aqui. Ló agora só tinha 2 filhas, porque os outros não quiseram segui-lo. Isso é muito triste e é muito importante para nós sabermos quais as decisões que nós temos tomado hoje na nossa vida e o que isso vai influenciar em nossa família. E continuando o texto, 16, verso 16, Gênesis 19, verso 16, visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Verso 17, quando estava em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, não parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Então o que aconteceu? Olha para você ver. Ló estava tão agarrado na cidade que precisou dos anjos pegar ele pela mão e sair puxando ele, porque senão ele ficava lá. É importante nós lembrarmos de uma coisa aqui. Ló só foi salvo por causa da oração intercessória de seu tio Abraão. Se Abraão não tivesse orado por ele, Deus teria destruído Ló junto com a cidade. Porque Ló já estava começando a ficar o quê? Infectado. E vocês vão ver como é que essa infecção foi em Ló. Ló já não estava querendo sair de Sodoma. Precisou dos anjos pegar ele pela mão e sair arrastando ele para fora da cidade, porque senão ele ficava lá. Olha para você ver que coisa absurda. E aqui, os anjos falaram: não olhe para trás. Não interessa o que vocês vão ouvir atrás. Não olhem de jeito nenhum. Só à frente. Fujam para frente, não olhem para trás e não parem no vale. Mas Ló suplicou: não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida, mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderia seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele. Não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou em Zoar, quando o sol aparecia no horizonte. Então, ou seja, de manhã cedo. De manhã cedo. Eu falei uma das mensagens minhas anteriores aí, do Senhor do Tempo, né?
E aqui o sol aparecia no horizonte, Ló entrou no Zoar. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Mais uma noite que aqueles habitantes daquelas cidades, na verdade eram 5 cidades, tá? 5. Zoar foi poupada de início, tá? Mas mais tarde ela também foi destruída. Mas eram 5 cidades. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Tá? Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. 5 cidades do Vale de Sitim, que eram cidades extremamente pecaminosas diante de Deus. E aqui, Deus fez chover fogo de Sodoma sobre Sodoma e Gomorra. Fala Sodoma e Gomorra porque, na verdade, era como se fosse uma área metropolitana. Sodoma e Gomorra eram os maiores. Mas as outras estavam todas juntas ali e elas também foram destruídas. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. Então, aquelas cidades foram completamente destruídas. E aqui nós vemos a segunda perda de Ló. Verso 26. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto o seguia, e se transformou numa coluna de sal. Então nós vemos aqui Ló perdendo a sua esposa. Será que Ló perderia sua esposa se não tivesse ido para Sodoma? Ló portou a sua família, colocou sua família numa cidade pecaminosa, colocou sua família a perder. Primeiro perdeu filhos, que ele poderia ter tido, porque o anjo aqui dá a entender que ele tinha outros filhos. E agora acaba de perder a mulher, porque a mulher se agarrou nas coisas de Sodoma, ela aprendeu a amar aquela cidade, ela aprendeu a amar o que o mundo tinha ali, o que era oferecido para ela ali. E quando ela estava fugindo, ela olhou para trás, porque o coração dela não estava na fuga, o coração dela estava na cidade. O desejo dela estava na cidade. Era a cidade que era o desejo dela, e é por isso que ela olhou para trás. O anjo avisou para ela não olhar. E ela olhou. E ali ela se transformou numa estátua de sal. Então Ló aqui perde a sua esposa. Sobra Ló e suas 2 filhas. Só eles vivos. Só eles vivos. E aqui está falando que naquela manhã Ló se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor e olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Olha só, Deus atendeu a oração de Abraão. Por isso que Ló foi salvo. E vocês vão ver por que eu estou falando isso. A partir dos versos seguintes, verso 30, Gênesis 19. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois ele tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com as suas 2 filhas. Foi para a caverna, lá na caverna com as 2 filhas. Aí olha para você ver, como a infecção de Sodoma continuou acompanhando a família de Ló, desculpe. Como a infecção de Sodoma continuou acompanhando a família de Ló. Olha só. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nessa região não resta homem algum para que possamos ter relações como faz todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Olha para você ver que coisa absurda. Incesto. É o que mais tinha lá em Sodoma, incesto. Homem com homem, mulher com mulher, e pai e filho, mãe com filho, pai com filha. E aqui as filhas de Ló aprendendo o que tinha em Sodoma. E aí elas vai e falam, umas 2 conversas e falam assim: vamos embebedar nosso pai. Por que tinha que embebedar ele? Porque ele, em sã consciência, jamais faria um negócio desse. Mas ele aprendeu lá em Sodoma a tomar tanta birita, a tomar tanto álcool, que ele ficou completamente assim, nem viu com quem ele estava dormindo. E era com as próprias filhas. E aqui o verso 33, já li 34, verso 33. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Estava tão bêbado, tão chapado, que não viu com quem que estava dormindo. E era com a própria filha. Verso 34. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite eu tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite, e você terá relações com ele,
Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele, e mais uma vez ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Olha só. Tá vendo que deu o olho gordo de Ló? O olho gordo de Ló de ir para um lugar que não era para ele. Perdeu toda a sua família. Perdeu filhos que ele tinha lá em Sodoma. Perdeu a mulher no caminho, fugindo de Sodoma. E agora as duas filhas engravidas do próprio pai. Será que valeu a pena? Tem um olho grande? Oh, que lugar bonito é Sodoma. Será que valeu a pena para ele tomar uma decisão dessa? Destruiu toda a sua família por causa do olho grande. Por causa da cobiça. Ele destruiu toda a sua família. E os versos seguintes aqui está dizendo o seguinte. Aí o verso 37, Gênesis 19, 37. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou Ben-Ami. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Tá? Os Amonitas são o povo hoje o país que descende dos Amonitas é o país chamado Jordânia, fica ao lado ali de Israel. São todos, inclusive a capital, acho que chama Amã, se eu não estiver enganado, é uma referência ao filho de Ló, que ele teve com as suas filhas. Esses povos, Moabitas e Amonitas, foram povos inimigos do povo de Deus durante todo o tempo do tempo de Israel. Durante todo o tempo, Israel teve guerra com Moabe e com Amon. E eu acho que a única coisa boa que saiu de Moabe foi Ruth. Ruth foi, se não estiver enganado, a tataravó de Davi. A Ruth é Moabita. O que mostra que Deus ele ama a todos, independente de povos. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é a decisão que Ló tomou por causa de olho grande. Quando você cobiça uma coisa que não é para você, você pode colocar em xeque a sua própria família. Você pode colocar não só a sua vida, mas a sua família todinha. Você pode colocar ela a perder. E foi o que Ló fez aqui. Essa é a história de Ló. E eu quero aqui ver mais algumas coisas que Deus fala sobre Ló, que a Bíblia fala sobre Ló, e elas já estão lá no Novo Testamento. Lá em Lucas, no capítulo 17, verso 18, verso 28, desculpe. Lucas 17, verso 28. Jesus lembrando de Ló. E só de Jesus lembrar de Ló, ele já mostra o seguinte: a história de Ló é verdade. Toda vez que Jesus lembra a história é porque ela é verdade. As maiores confirmações do Antigo Testamento estão nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala assim, Deus fez homem e mulher, ele está confirmando o Éden. Então não adianta vir cristão falando assim, mas o Éden é conto da carochinha, é um conto, é uma historinha para boi dormir. Não. Se Jesus repetiu, é porque é verdade. E aqui Jesus cita Ló. Mostrando que essa história é verídica e ela aconteceu. E o que está falando aqui? Lucas 17, verso 28. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caiu do céu e destruiu a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então o que ele está falando aqui? Verso 32. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir a mão da sua vida a salvará. Então o que nós temos aqui? Ló na boca de Jesus. Jesus nos alertando sobre como é fácil se perder. O primeiro verso que eu falei foi o quê? A cobiça dos olhos. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 16. A cobiça dos olhos. O que temos nós cobiçado hoje? As coisas que nós temos cobiçado têm nos levado para mais perto de Deus ou para mais longe dele? Ló cobiçou uma coisa que levou ele para longe de Deus.
Levou ele para a perdição. Não só ele, como a sua família toda. A sua família todinha foi embora. Deus deu duas chances para Ló, mesmo depois que Ló fez a coisa errada. Deus deu duas chances para Ló. Deu duas chances para Ló. Ló foi para Sodoma, sabendo que Sodoma era um lugar ordinário, pecador, diante de Deus. Deus deu a primeira chance para Ló, fazendo que exército inimigo de Sodoma tirasse Ló de lá. Tirou Ló de lá. E de vez de Ló sair de lá e não voltar para lá mais, Ló voltou para lá. Pela segunda vez, Deus salvou Ló, tirando Ló de dentro de Sodoma, tirando ele perdeu ali a família, parte da família dele, mas ele saía ele com as duas filhas dele, e mesmo assim, ele já estava ali infectado com a vida de Sodoma. Porque um homem, para beber tanto, para não ver com quem estava dormindo, ele só podia estar infectado com o vinho de Sodoma mesmo. E as filhas já estavam totalmente perdidas. Porque foi lá em Sodoma que elas aprenderam que filha podia dormir com o pai. Foi lá que elas aprenderam isso. Hoje, o que nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Para onde nós estamos levando a nossa família? Para onde os nossos olhos têm olhado? Nós temos olhado para coisas boas, coisas que vão nos edificar e edificar a nossa família? Ou nós temos olhado para coisas que não vão nos edificar? Nós estamos olhando para coisas que vão nos afastar de Deus. Nós estamos olhando para coisas que vai tirar a nossa família, que vai levar a nossa família para a perdição. Essa é a história de Ló. Essa história está na Bíblia. Ela está na Bíblia. Basta você ler. Essa ler lá, como eu comecei a ler aqui. Gênesis, capítulo 13, frente ali, até o 19. Para você ver a história de Ló. Ele tomou uma decisão e foi uma decisão errada. A Bíblia conta essa história para que nós não tomemos essa mesma decisão. Ló teve o olho grande para ir para um lugar que não poderia. E nós? Estamos tendo o mesmo olho grande? Eu quero voltar nesse texto do olho grande. Gênesis, capítulo 13, verso 10. Está dizendo o seguinte: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E aí vem o verso 11. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá, se separou de seu tio Abrão. E aí vem o verso 13. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ló foi para um lugar que sabia que não era um lugar agradável a Deus. Ele sabia que era um lugar que não tinha temor de Deus. Ele sabia que era um lugar que poderia colocar toda a sua família em perdição. E mesmo assim ele foi. Nós temos hoje uma decisão a tomar. Sabe qual é? Olhar para cima e não para baixo. Devemos direcionar os nossos olhos para o que edifica. Devemos direcionar os nossos olhos para o que vai edificar a nossa família. Devemos pensar que não somos nós só que vamos nos perder, mas a nossa família inteira. Ló colocou toda a sua família à perdição, toda a sua família se perdeu por causa de uma decisão errada, por causa de um olho grande. E mesmo tendo esse olho grande e feito a coisa errada, ele não ouviu o Senhor nas 2 vezes que o Senhor tirou ele de Sodoma, porque ele foi tirado de Sodoma 2 vezes. E mesmo assim, ele acabou colocando toda a sua família a se perder. Essa é a mensagem de hoje. Para onde nós estamos olhando? Estamos tendo cobiças nos olhos e olhando para o que não edifica? Estamos olhando para o mundo que no mundo há, amando o mundo que no mundo há? Ou nós estamos olhando para cima? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Nós estamos colocando as coisas de Deus em primeiro lugar e deixando as outras coisas como secundário? Essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos tomar uma decisão sobre o que nós andamos olhando. E temos que ter uma atenção muito especial com a nossa família. Porque aonde nós vamos, se nós somos pais, para onde nós vamos, os nossos filhos vão. Se a gente for para o erro, eles vão atrás. Mas se a gente for para o lado certo, o lado bom,
eles também vão atrás. Que Deus possa nos abençoar. Vou fazer uma pequena oração aqui. E que Deus possa aí nos dar a melhor decisão a tomar. E nos dar a responsabilidade como pais de família, para que nossa família não possa se perder. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor estar sempre adiante de nós e nos dar a sua escolha de escolher o teu lado. Que o Senhor nos cure dessa cobiça dos olhos que muitos de nós temos e que nós possamos colocar a Ti em primeiro lugar. Que possamos escolher sempre o lado bom e que a nossa família possa nos acompanhar. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Essa é a mensagem de hoje. Eu aguardo você na próxima mensagem. Que Deus possa estar com você e que você possa também ter entendido muito o que foi falado aqui. Porque isso aqui, antes de eu levar para vocês, eu levo para mim. E eu tenho que tomar uma decisão de levar a minha família para o lado certo. Que Deus possa nos abençoar a todos nós. Amém.